A impermeabilização do homem às crendices, as quais tornou-se avesso por afeiçoar-se ao rigor científico. Quando acordar do seu horror generalizado ao que não pode comprovar por processos objetivos, estará mais apto a defrontar-se com as realidades superiores que exigem espírito tenaz de perquisição e objetividade em plano mais profundo de realização. Pergunta: quais as repercussões que poderão advir de apontarmos o Brasil como paraíso terrestre? Ramatiz: as repercussões psicológicas são óbvias em vista de tudo o que expusemos. Visamos assinalar mais um marco de espiritualização para a humanidade neste final de século. No plano físico, essa repercussão foge à nossa competência, pois as próprias realidades objetivas se incumbirão de assinalar como um Éden terrestre o território onde o alimento será possível e onde o ressecamento espiritual dos horrores da guerra se fizerem sentir em menor escala. Pergunta: os brasileiros serão influenciados em seu comportamento por saberem sua terra assim predestinada? Ramatiz: sejam ou não notificados da missão de sua terra, os brasileiros acordarão no tempo oportuno pelos clamores da realidade. Em Brasília, um pugilo de alma será responsável pelo socorro à alma humana contorcida pela dor. Os anjos responsáveis pelo Brasil diante do compassivo já providenciaram os rumos adequados para os espíritos capazes de atender aos reclamos do final dos tempos com espírito cristão redivivo, capaz de ultrapassar as fronteiras dos credos políticos ou religiosos, para sentirem na alma a repercussão nítida do amor crístico na terra. Nos tempos apocalípticos sobrarão poucos lazeres para as vaidades dispersivas e grandes falanges se formarão na terra e no espaço para socorrer e amparar. Nosso trabalho despretensioso representa somente mais uma das notas vibradas no espaço com o objetivo de atingir a consciência coletiva do povo brasileiro. Como toda mensagem, atinge somente os que estiverem preparados psiquicamente para senti-la. Desconfiados da propaganda mal conduzida e de seus efeitos desastrosos, muitos espíritos sensatos já se habituaram a pôr de quarentena as campanhas de divulgação de ideias. Por mais respeitáveis que sejam, não condenamos tal atitude, pois representa uma defesa necessária a quem se orienta pelos ditames exclusivos da razão. E como aquele sexto sentido, representado pela intuição pura, ainda é faculdade bruxuleante no homem terreno, sabemos que nossas afirmações em torno da missão espiritual e material do Brasil serão recebidas com naturais reservas e até mesmo com certo descrédito por grande parte dos homens encarnados. Nosso propósito, porém, é reforçar os arquivos etéreos com afirmações positivas capazes de se gravarem no subconsciente do leitor, seja ou não capaz de aceitar conscientemente o que afirmamos. Pergunta: perdoe-nos a franqueza, mas vossas palavras suscitam a pressuposição de uma sugestão capaz de violentar o livre-arbítrio. Será assim? Ramatiz: procuramos usar o direito comum de divulgar o pensamento, colocando-o ao alcance de todos, em pé de igualdade com as ideias antagônicas às esposadas por nós. Tudo que atinge o homem, conscientemente ou não, grava-se em sua sensibilidade. O livre-arbítrio consiste em selecionar, no momento em que a impressão gravada se torna consciente. Desse modo podeis concluir que a sublime faculdade do espírito adulto, que é o livre-arbítrio, ainda é exercida em escala bastante reduzida pelo homem terreno, que mal começa a admitir seu acervo espiritual subconsciente. Assim, encontra-se como joguete de forças ainda desconhecidas, de seu próprio arquivo espiritual e do Homo sapiens, em cuja escala se classifica e que possui muito limitadas atribuições conscientes. Submerso nesse conjunto de forças antagônicas, características da polarização evolutiva, não seríamos nós os responsáveis pela violentação de sua faculdade seletora. No campo vasto da mente humana caem todos os dias as mais diversas sementes e lá permanecem em processo de hibernação, à espera de que o terreno se torne propício à germinação. Cabe à vida, de modo geral, realizar essa semeadura.
O momento da germinação varia com os indivíduos e sua maturação. Em seguida, só após longas experimentações, vem a colheita e a seleção. A ninguém seria lícito deixar de semear o que possa beneficiar futuramente o próximo. Pergunta: quais as considerações que desejarias ainda fazer sobre este capítulo? Ramatiz: a humanidade terrena vem sofrendo um longo processo capaz de disciplinar sua fértil imaginação infantil. Assim, a pouco e pouco a ciência cerceou os voos desregrados da mente imatura. Porém, como era natural, a inabilidade de sua situação evolutiva provocou um corte violento que atingiu a capacidade de sonhar acordado com as sublimes realidades do espírito. E o homem que desejava voar como Ícaro no passado, sem a menor base mecânica, hoje pode realmente alçar-se materialmente em voos supersônicos, sem se permitir a mais leve sombra de devaneio. Atrofiou as asas do espírito ao doá-las ao corpo material. Desse modo passou a sentir, com desconfiança, a mais leve sombra de fé em algo que escape aos exames de laboratório. Tornou-se assim impermeável aos apelos da esperança, olhando firmemente para o solo onde pisa, sem coragem de levantar os olhos e apreciar o horizonte. Teme que, por sonhar acordado com as paisagens verdejantes que se estendem ao alcance de sua mão, possa ser vítima da vertigem que derreteu as asas de Ícaro. E um ser alado que, possuindo a mais portentosa de todas as capacidades de superação, se fixou nos fracassos da infância espiritual e negou a si mesmo o direito de trazer à tona, através dos sonhos, a consciência de suas capacidades latentes. Uma das mensagens mais insistentes e necessárias, que nos cabe repetir constantemente, é a que visa acordar no homem atual a fé em seu futuro próximo e remoto. Que desate os grilhões do medo ao que julgar inconsistente porque não material. Para corroborarmos em termos atuais esta afirmação, lembraríamos que a própria matéria já foi promovida à energia condensada e que os sonhos tão desmoralizados pelo espírito prático do homem terrestre, foram reabilitados pelo mais rigoroso espírito científico, quando Freud baseou a reconstrução do equilíbrio psicofísico em suas interpretações. Diríamos, então, que as asas de Ícaro começam a despontar timidamente na mente do homem moderno, que retorna à crença no valor dos sonhos, autênticos gritos da alma contra as imposições do meio hostil. E quando a alma souber ouvir com atenção os ecos desses sonhos recalcados no subconsciente, chegará à conclusão de que não nasceu para rastejar no solo da terra e que é capaz de substituir as asas artificiais de cera com que hoje sublima o seu anseio angélico nas grandes aeronaves, por uma capacidade de volição compatível com seu vigor espiritual. E que o combustível capaz de sustentá-lo em tal empreendimento será sempre a força eterna e renovadora do amor que pregou o Mestre Nazareno. Para este homem, assim sensibilizado, a terra onde possa emergir de seu pesadelo psíquico de milênios será realmente o paraíso sonhado, pois saberá valorizar adequadamente a oportunidade de renovar seus testemunhos, dentro de uma compreensão dilatada da vida espiritual. E será esta compreensão, fruto da sensibilidade aprimorada, que lhe proporcionará a sensação paradisíaca dos que partilham com o Senhor as bênçãos da criação. Sejam quais forem suas atividades externas, a paz dos justos habitará seu espírito e se cumprirá a profecia da renovação psíquica do homem para entrar na posse da terra prometida. 5. Trampolim espiritual. Pergunta: já que o índice completo da obra nos foi entregue no momento em que nos anunciastes o presente trabalho, cremos oportuno iniciar este capítulo pedindo-vos que nos esclareçais o significado do seu título. Ramatiz: ao ditar o índice completo da obra visamos proporcionar maior unidade ao contexto da exposição de ideias e estimular a confiança no espírito do médium intuitivo de que nos servimos. Ao receber de forma segura e imediata um planejamento completo de trabalho que jamais cogitara realizar, visamos provar-lhe a autenticidade do fenômeno inspirativo a que está submetido.
Os médiuns costumam intimidar-se quando se trata de divulgar ideias para um público maior, compreendendo que seus escrúpulos são baseados no respeito tributado à espiritualidade. Vez por outra, julgamos oportuno fornecer-lhes maiores estímulos. Num fenômeno de abertura psíquica completa, o médium recebeu o índice desta obra em alguns minutos, sentindo claramente o conteúdo de cada capítulo, assim como a nítida interligação entre eles, como se já houvesse estudado a fundo o planejamento realizado no espaço. Na realidade, isto já sucedera em seus momentos de sono na Terra e bastaram ser obtidas as condições psíquicas adequadas para que se reavivasse o conteúdo de cada item que lhe ditávamos. Estranhou não ser capaz de conservar na memória física a percepção, em profundidade, que lhe foi possível conseguir naqueles instantes, sobre o significado de cada parte. Porém essa é mais uma prova da realidade psíquica extrasensorial que se submete no trabalho mediúnico. Recorda-se, vagamente, do relacionamento de cada capítulo como que sentiu no momento em que o trabalho lhe foi ditado, porém, necessita submeter-se novamente ao esforço de hiperativação do campo espiritual para voltar a perceber esse relacionamento num grau de realidade que ultrapassa o campo do intelecto. São os momentos em que se amortecem as impressões físicas e a mente espiritual ganha novas dimensões, inexplicáveis ainda ao homem comum. Não desejamos afirmar que o médium, como outros medianeiros da Terra, sejam espíritos excepcionais. Ao contrário, ao descrever o processo de trabalho a que se submetem como prova renovadora, desejamos chamar a atenção dos leitores para a realidade espiritual que vivem todos os homens na Terra, como espíritos que são. Basta que o cuidado de cada qual se concentre no proceder evangelizado para que o Senhor encontre meios de utilizá-lo no seu trabalho de amor, segundo as aptidões apresentadas, sem que isto represente um atestado de beatificação. Os homens costumam medir realidades extensas com medidas inadequadas e classificá-las de inexatas, em virtude da desproporção inevitável entre a estreita bitola humana e os padrões da espiritualidade. Desse modo torna-se necessário analisar devidamente situações simples, mas que à primeira vista apresentam dificuldades. Um trampolim é um local onde alguém se apoia em exercícios atléticos para lançar-se, das mais diversas formas no espaço, em direção prevista e com determinado objetivo. Tratando-se de um esportista, procura-se obter destreza capaz de proporcionar prazer ao próprio e aos assistentes. No caso particular que analisamos, o significado não se distancia muito do anterior. O atleta representa o povo brasileiro. Apoiado na tábua estreita e movediça de valores ainda não totalmente consolidados, lançar-se-á no espaço do panorama espiritualmente conturbado da humanidade deste final de século para auxiliar seus irmãos imersos na dor da mais amarga provação. Pergunta: gostaríamos de obter maiores esclarecimentos. Ramatiz: o Senhor, em sua infinita misericórdia, ampara seus filhos por intermédio de seus próprios irmãos. Na noite angustiosa do sofrimento coletivo, quem poderá amparar senão o que possuir um pouco mais de paz e disponibilidade de valores evangélicos? Como já afirmamos, o povo brasileiro permanece como a agremiação mais jovem capaz de socorrer em larga escala a tragédia do final dos tempos. A potencialidade a ser desperta, simbolizada na classificação do gigante adormecido, representa por intuição o arsenal material e espiritual que gravará para sempre a estreia do Brasil como líder das nações para o terceiro milênio. A civilização transplantada para a terra do cruzeiro será como o repositório de onde se retirarão as amostras de progresso humano, quando a maior parte do planeta se transformar num ermo calcinado pelo cataclisma em que as forças da natureza se sublevarão diante dos dragões da dor, despertos pelo desamor entre as criaturas. O inferno de Dante parecerá ter encontrado sua representação ao vivo no plano material e o mestre Nazareno será invocado pelas almas estarrecidas pelo pavor.
Do subconsciente virão à tona as recordações do pastor que se desvela pela ovelha tresmalhada, e mesmo os que riram de forma escarninha do Galileu, imolado por nada, lembrar-se-ão dele na hora extrema, esperando que sua mão se estenda compassiva, como tantas vezes fizera na terra, aos maiores pecadores. Os vapores da fermentação dos caldeirões de Satanás, que então parecerão estar queimando sobre a terra, atingirão o povo brasileiro como um eco ensurdecedor que não lhe permitirá repouso. A lava incandescente derramada pela provação coletiva da humanidade atingirá suas praias, e a dor superlativa também fará vergar a alma brasileira. No entanto, ela será ainda capaz de mobilizar energias em seu solo não totalmente atingido para subir ao trampolim da espiritualização, protegida pela imunização da caridade e da compaixão, para lançar-se em socorro de seus irmãos. Pergunta: não compreendemos como poderá lançar-se, mergulhando na fervura das lavas incandescentes para socorrer. Ramatiz: materialmente falando, um tal mergulho seria suicídio. Porém, em espiritualidade, a imunização contra o fogo da provação é perfeitamente viável, desde que o espírito possua as qualificações necessárias. Pergunta: de que forma o povo brasileiro poderia imunizar-se para melhor amparar seus irmãos na terra? Ramatiz: afirmamos que a dor no final dos tempos atingirá o povo brasileiro como um eco, não só do caos reinante à sua volta, como na forma de um choque de retorno relacionado com as provações ligadas ao karma particular de cada espírito. Obedecendo à lei de causa e efeito, os espíritos cuja reabilitação depende de um expurgo, representado pela dor, serão atraídos irresistivelmente para os cenários onde esse tipo de provação estiver programada, sem que possam ter a menor ideia do que sucederá, pois a natureza não dá sinais de aviso quando programa seus cataclismos. A única imunidade possível seria obtida pela neutralização do que está escrito na aura de cada espírito endividado, o que seria impossível de ser obtido por métodos apresentados. Aos que julgarem que espalhamos o terror, responderemos que não devem ser espíritas nem espiritualistas, pois, se o fossem, saberiam que mais vale estar preparado para a provação inevitável do que sucumbir diante dela inteiramente despreparado. Poderão escandalizar-se com nossas palavras os espíritos imaturos, capazes de ver na morte do corpo físico a maior catástrofe que pode suceder. Porém, aos que compreendem a utilidade da provação bem vivida, só gratidão será desperta pelas palavras de alerta que lhes têm chegado sobre o final dos tempos. Nossas palavras seriam intempestivas, se o final dos tempos não estivesse realmente próximo. Entretanto, há imensas possibilidades de atenuação do programa de provações organizado pelas forças desencadeadas pela cegueira humana. Nossa insistência sobre este tema visa alertar e não aterrorizar. E preciso que os homens compreendam que Deus não castiga. As forças da natureza sublevam-se quando seus princípios são contrariados. Durante milênios o Homo sapiens acumulou sobre o ambiente etéreo físico do globo os miasmas de suas poluições mentais. O melhor aparelho eletrônico torna-se impedido de funcionar se constantes atritos e sobrecargas quebram fios, oxidam metais, desajustam engrenagens. O mecanismo físico e astral do planeta vem sendo atingido cada vez mais violentamente pelos impactos atômicos e mentais da humanidade enlouquecida. Como um animal, torturado em sua sensibilidade por parasitas e ungüentos que o afligem, sacode-se para expulsar tais perturbações e sai satisfeito por libertar-se do incômodo. O planeta estremecerá para sacudir de sua crosta os males que ameaçam seu equilíbrio. E aquilo que parecerá uma catástrofe irremediável aos parasitas nocivos, funcionará como a necessária renovação para a vida planetária. Pergunta: não julgais demasiado severa a classificação dos homens como parasitas? Ramatiz: até certo grau, a utilização dos recursos que a vida nos proporciona é justificável, pois ela é a doação do Criador à criatura em evolução. Entretanto,
Os que abusam dos bens obtidos são como os filhos que crescem e não desejam tomar as responsabilidades que lhes cabem, tornando-se parasitários em relação a seus pais. Portanto, só se enquadram naquela classificação os espíritos rebeldes que, conscientemente, têm desprezado as leis da evolução, distorcendo o sentido da vida. Pergunta: isto não sucederia pela grande dificuldade que representa definir os caminhos verdadeiros? Ramatiz: ninguém precisa ser um profundo filósofo para entender o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, fazei aos outros o que desejais para vós. Pergunta: não estando imunizado, de que forma nosso povo conseguirá socorrer? Ramatiz: quando muitas zonas da terra se transformarem num inferno dantesco, quem tiver um pé em terra firme poderá estender mão protetora, tanto no setor físico como no espiritual. A provação será mais rude nas zonas conflagradas e as terras brasileiras aportarão seguidamente os náufragos que poderão ser socorridos em local de menor aflição. Simultaneamente, os brasileiros, alertados pelos fatos, serão impelidos a confabular sobre novos rumos a serem preços aos destinos da coletividade terrena e assim esboçarão, em hora de profunda aflição, um programa de trabalho capaz de imprimir certa modificação aos destinos humanos. Para isso, encarnam-se atualmente no Brasil almas preparadas para a fase transitória do planeta. Espíritos de alta envergadura comprometeram-se em assisti-las para esse fim. Que não sejam interpretadas essas palavras como profecia de novos líderes sectaristas de movimentos exclusivos desta ou daquela religião. O homem do terceiro milênio será fraterno por excelência em sua fundamentação, sem influência de credos políticos ou religiosos, pois o amor ao próximo será a única lei reconhecida por infalível, depois do fracasso apocalíptico das ideias que separatistas. Reconhecereis os novos líderes da humanidade pelo espírito antissectário no campo da religião, da política, da ciência. Podemos identificá-los nos seres aparentemente descompromissados com tudo, mas profundamente acessíveis às ideias renovadoras. Não os vereis invectivando o comportamento alheio, pois saberão intuitivamente que essa é uma atitude geralmente inútil e dispersiva se cada qual tem coisas mais importantes a fazer. Serão aqueles que constroem sem preocupação de aparecer e, se as circunstâncias evidenciam seu esforço, não se perturbam, pois encontram-se tão empenhados no que realizam, que julgam uma perda de tempo parar para contemplar seus efeitos. Pergunta: que mais nos poderias informar sobre esses espíritos que conduzirão os destinos do Brasil em tais circunstâncias? São eles almas eleitas? Ramatiz: aquele servo que escondeu o tesouro debaixo da terra sabe que o possui, mas se decorrer muito tempo, desde que o escondeu, corre o risco de o ter perdido ou de demorar a encontrá-lo e desenterrá-lo, inclusive, porque o solo se tornou endurecido sobre o tesouro escondido. O povo brasileiro possui o tesouro da espiritualidade representado pelos valores cristãos. Outros povos esbanjaram-no, perdendo a oportunidade de aplicar devidamente os princípios da civilização cristã de que se julgam dignos representantes. Como coletividade, nenhum ainda representou o papel do servo da parábola, que foi capaz de aplicar os bens do Senhor e multiplicá-los sem desperdício. Ao Brasil, por circunstâncias naturais de evolução, não coube ainda a oportunidade de ser testado integralmente na aplicação em larga escala dos bens recebidos. Como servo bisonho, conserva timidamente seu tesouro oculto, com receio de esbanjá-lo, não sabendo aplicar tudo o que possui. Como alma coletiva, o povo brasileiro encontra-se naquela fase da segunda infância, na qual o jovenzinho propala suas possibilidades afirmando que não as põe em prática adequadamente por não lhe ser dada a oportunidade, pois já se considera capaz de ombrear, em pé de igualdade, com os adultos e até de superá-los. O vigor da puberdade desperta na alma brasileira os pruridos de hegemonia,
observados pela espiritualidade como sinal de consciência coletiva em vias de despertamento. Porém, como sabeis, o jovem púber ainda será submetido a experimentações exaustivas até chegar o momento de sua realização efetiva e equilibrada no plano adulto ao que se julga destinado prematuramente. Pergunta: como compreender melhor vossas afirmações? Ramatiz: força, saúde, entusiasmo, idealismo, desejo de vencer os velhos tabus das incompreensões humanas serão as características dos novos líderes que se esboçarão no panorama brasileiro, e a derrocada dos valores estabelecidos suscitará na mente da maioria a hipótese de serem novos profetas da libertação humana. Desconfiai, porém, de todos os excessos, pois será preciso atenuar o choque da projeção em polos opostos, para ser encontrado o real equilíbrio após as atitudes extremadas de toda sorte. Lembrai-vos da necessidade que tem o jovem ser de tornar-se um pouco mais circunspecto e maduro, compreendendo que a natureza não dá saltos e será preciso retornar sempre que avançarmos excessivamente. Toda realização prematura carece de base, e tanto maiores serão os perigos do assodamento quanto mais importantes forem os empreendimentos previstos. A visão apocalíptica do final dos tempos influirá sobre os condutores do povo brasileiro como se o jovem ser, estuante de vida, recebesse uma casa desbaratada para dirigir. O pânico generalizado fará observar tudo de tal forma que um amadurecimento prematuro começará a ser esboçado. Um menino sobre cujos ombros são colocadas responsabilidades muito grandes e que se vê forçado a cumprir deveres quase superiores às suas forças, embora inicialmente a inadvertência natural da idade o faça sentir-se senhor da situação. Logo vergará sobre o peso de tal realidade e passará a meditar com ponderação maior sobre as decisões necessárias. Pergunta: porém, não afirmastes que os espíritos adequados para esse transe estariam encarnados entre nós? Sofreram também estas dificuldades? Ramatiz: se a lei é a evolução, todos os espíritos estão permanentemente sendo induzidos a situações novas, onde possam ser estimulados a crescer espiritualmente. As almas que se destinam a influir sobre a orientação do povo brasileiro e, consequentemente, sobre o panorama mundial contam com potencialidades que as qualificam para uma realização adequada. Isto, porém, não significa que também não estejam sendo testadas no seu valor, em suas disposições voluntárias para realizar bem ou negligenciar seus deveres. Não existe predestinação absoluta, pois isto seria a negação do livre-arbítrio. Os homens adequados são colocados no panorama que convém desde que o processo histórico iniciou seu desenvolvimento. Porém, a grandeza inigualável da lei reside no seu patrimônio mais belo: o homem é com o Senhor. Ele cria a sua vida e o seu mundo particular, e com as emanações por ele sustentadas voluntariamente, influencia o universo à sua volta. Como numa escola avançada em seus processos pedagógicos, o Senhor prepara o panorama e coloca os filhos nos locais onde sua aprendizagem será proveitosa. A assimilação das lições depende do aluno e não do mestre. As almas capazes de realizar com equilíbrio não serão imunes às influências desconexas de seu tempo. Seu teste de autoafirmação consistirá, inicialmente, na sobreposição íntima dos valores positivos sobre os negativos. Como todos os espíritos que já baixaram à Terra para prover a humanidade de mais alguns dons, serão provados intensamente, pois a treva não se compadece. Não é da natureza do erro saber ceder, e só a grandeza inabalável do bem consegue sobrepor-se ao mal. As almas capazes de orientar para o caminho adequado os destinos da coletividade brasileira serão assediadas intensamente, como todos os espíritos dispostos a velar pela lei do amor crístico. O panorama caótico não lhes facilitará em nada a realização, a não ser no amortecimento da ferocidade humana, quando for atingida a fase de exaustão. E da lei que, até que o missionário tome consciência de sua missão, seja assediado de 1000 formas para se definir.
As provas iniciáticas do passado visavam preparar o espírito do neófito que a elas resistisse, para a segurança interior de sentir-se só com sua consciência nos momentos em que as batalhas espirituais pretendessem derrubá-lo. E da lei do cosmo interior da alma que ela se submeta primeiro ao teste do sofrimento, que representa a sua adesão incondicional aos princípios do amor ao bem que abraçou como norma de vida. Só assim toma consciência de que seus atos não são praticados por amor a si mesma, pois, se assim o fosse, deixaria em meio à tarefa por ser demasiadamente desagradável. O teste do amor ao bem fica decidido quando o ser sofre por um ideal e neste próprio sofrer encontra seu conforto espiritual. Rompem-se então as comportas do egocentrismo e a alma passa a ser veículo da espiritualidade, mesmo quando detém em sua aura inequívocos sinais das imperfeições pretéritas, pois já sabe vergar-se sob o jugo leve. Pergunta: que mais poderíeis dizer-nos sobre o trampolim espiritual que se formará entre nós? Ramatiz: quem se atira de um trampolim, lança-se numa aventura, embora demonstre coragem e predisposição para grandes atitudes, poderá ser bem ou mal sucedido. A espiritualidade é um treino permanente, tão rigoroso quanto a preparação dos atletas para grandes competições. O Brasil não receberá gratuitamente missionários miraculosos pelo simples fato de estar destinado a cumprir papel de tanta importância na evolução do planeta. Lembrai-vos de que, se esse fosse um compromisso viável, a espiritualidade já teria providenciado o milagre há mais tempo, para evitar os desastres sucessivos a que a humanidade tem sido submetida. Não seria lógico que os mentores da humanidade esperassem o final dos tempos para fazer o que já poderiam ter providenciado há séculos, com maior proveito geral. As leis evolutivas não serão nunca postergadas, pois o objetivo não é acertar o panorama externo, mas proporcionar a cada espírito a oportunidade de se corrigir. A normalização da situação geral depende da harmonização de cada célula do grande organismo espiritual e material do planeta. O trampolim espiritual representado pela coletividade brasileira possui, como é natural, uma base sólida onde se faz o ponto de apoio. Ela é representada por dois elementos, comparáveis à pedra britada e à argamassa de cimento que a possa consolidar. Poderemos atribuir aos recursos materiais, de que o país está bem provido, o papel da pedra bruta que exige esforço para ser preparada e tornar-se útil. Os valores cristãos ainda não bem sedimentados representam a argamassa em preparação. E, finalmente, para a construção firme do ponto de apoio, as hastes de ferro que armam o cimento são constituídas pelos aperfeiçoamentos técnicos importados de outros países e aqui colocados como os recursos que, no futuro, se multiplicarão para apoiar seguramente a nova civilização, cuja técnica deverá estar a serviço do amor crístico. Sobre esta base deverá ser apoiada a tábua flexível da instabilidade humana, na qual o homem do final dos tempos aprenderá a equilibrar-se, arrojando-se em saltos harmoniosos para realizações que o conduzam a um futuro melhor. Dessa forma, haverá sobre a Terra um verdadeiro trampolim espiritual, porque o fato de viver sobre o plano físico não impedirá mais a consciência eterna de se projetar em atividades que reflitam com fidelidade os esplendores da fase áurea do amor crístico na Terra. Pergunta: parece-nos tão otimista esta vossa afirmação que não conseguimos refleti-la com segurança em nosso espírito. Que dizeis? Ramatiz: avançamos em projeções de nosso pensamento aos objetivos visados. É natural que não nos possais acompanhar integralmente, pois vossa sensibilidade encontra-se descondicionada em relação a tais eventos. Procuramos lançar uma visão global do fenômeno que é esperado há 2000 anos na Terra. Pelo seu valor e significado, podeis facilmente compreender que não se concretizará por ato de magia, e, sim, pelo esforço continuado da coletividade terrestre em longas etapas de provação.
Uma readaptação gradativa de hábitos condicionados há milênios será necessária para que a pureza integral do amor crístico passe a ser buscada por todos os homens na Terra. Conseguida essa reversão de objetivos, restará ainda o trabalho penoso e gradativo da renovação dos reflexos condicionados, trabalhando como entraves naturais essa renovação total. Porém, o Senhor permanece como a fonte de toda esperança. As mesmas leis de repetição que condicionaram no sentido negativo o livre-arbítrio mal conduzido, funcionarão, com igual eficiência, quando o espírito, desejoso de progresso, se voltar para a harmonização com a lei. A partir de então, a mão poderosa do pastor será esteio seguro para a ovelha que, tresmalhada, volveu seu olhar súplice ao amigo que estivera velando à beira do abismo. 6. Desligamento gradativo. Pergunta: a que espécie de desligamento vos referis neste capítulo? Ramatiz: a humanidade acumulou, durante milênios, determinados condicionamentos psicológicos relacionados com suas predileções materiais. Um sistema complexo de reações que se desenvolvem em cadeia, pois os seres humanos são fundamentalmente gregários e se associam baseados no princípio do mimetismo. Quanto mais capazes de se copiarem reciprocamente, mais seguros se sentem na repercussão aprovativa de seus próprios atos e predileções. Este mimetismo, que funcionou para criar as reações coletivas características de uma civilização materialista, precisará ser movimentado em sentido oposto. Pergunta: pelo que podemos perceber, trata-se de processo laborioso exigindo largos espaços de tempo e sofrimento para ser concretizado. Que dizeis? Ramatiz: o mecanismo psíquico movimentado para o restabelecimento da harmonia exigirá maior esforço do que o empregado para o desenvolvimento desregulado do espírito humano até a um ponto atualmente atingido. Como a criança que aprende a brincar de viver nos bem-aventurados momentos de faz de conta, o homem até hoje tem ensaiado os primeiros passos de uma atividade que somente serviu para provar que, se levar a sério sua necessidade evolutiva, poderá realizar grandes coisas. Porém, assim como as brigas e desavenças intempestivas dos pequeninos, muitas vezes, trazem prejuízos imensos, as incompreensões dos homens nesta fase inicial da evolução desencadeiam graves consequências que obrigam os mais velhos a interferir. Pergunta: gostaríamos de maiores esclarecimentos. Ramatiz: os homens não se conhecem a si mesmos. Como afirmou Jesus, é mais fácil verem o argueiro no olho do irmão que a trave no seu. Tal como a criança desejosa de viver a vida, lançam-se, sob o efeito de poderosas forças instintivas, sobre o panorama terrestre e só quando seus desejos são contrariados conseguem sentir que ultrapassaram a fronteira dos seus direitos. Na realidade, a visão egocêntrica do homem atual ainda ignora que existem direitos iguais para todos os filhos de Deus, crendo, sem se darem conta disso, na aberração do uso de 2 pesos e 2 medidas para a distribuição dos bens da vida. Desse modo, geralmente, sucede que, sem necessidade de premeditações maquiavélicas, o homem não evoluído, inconsciente da beleza e harmonia do conjunto que sustenta na criação, avança sobre os valores que não lhe pertencem, pois seu egocentrismo não vê fronteiras. Sua sensibilidade psíquica embotada ignora o terreno alheio. Se defronta outro ser mais sensível, geralmente este se encontra ameaçado de ser lesado seriamente, se ainda não adquiriu os valores evangélicos da resistência feita de amor e firmeza inquebrantáveis. Se o terreno sobre o qual avançou é de propriedade de um ser ligado ao mesmo padrão vibratório, choques destruidores se farão sentir. No primeiro caso é possível que haja desistência de uma das partes, sem maiores choques destrutivos. No entanto, o que ocorre mais frequentemente é a descoberta dolorosa, das partes em litígio, de que algo está errado e, até que concluam pela renovação de seus próprios métodos de conduta, muitos séculos, às vezes, se escoam.
Pergunta: como interpretaríamos aquela desistência de uma das partes? Ramatiz: há duas formas de interpretar a sublime lição do Mestre de Nazaré, quando aconselhou que se desse a outra face a quem nos fere. Esta advertência não significa inércia e incapacidade de ação equilibrada, como já se tem interpretado. O verdadeiro cristão não é incapaz de tomar atitudes adequadas. Por isso mesmo não se rebaixa ao nível do ofensor, mas também não foge dele. Por permanecer estoicamente no campo de batalha, sujeita-se a ser ferido novamente, mas o faz por saber que a sua posição correta poderá terminar por contagiar seu opositor. Como valoriza a pouco os agravos materiais, a dor que o prejudique física ou moralmente, pela ação desordenada de seu irmão, será suportada sem revide. Sabe que dos próprios atos o agressor colherá a sensação degradante da injustiça que comete. A estatura moral de sua vítima falará mais alto do que qualquer desforra que o situaria no mesmo plano. Crescido interiormente pela observação serena do dessegramento moral de seu contendor, o cristão saberá esperar que seus direitos sejam atendidos no tempo em que o Senhor julgar adequado à sua evolução, pela prova de paciência e de tolerância. Sabendo que o seu reino não é deste mundo, não busca nas compensações imediatas a realização de seus anseios de espiritualização. Espera, porque crê. E enquanto espera consolida sua fortaleza íntima. E é este mecanismo que o homem terreno precisará ser conduzido, após duras provações, para conseguir herdar a terra. Pergunta: já estará sendo processado este desligamento gradativo? Ramatiz: como está bem claro, este será um desligamento gradativo, realizado por fases sucessivas e complementares. Não existem milagres no processo de harmonização da centelha espiritual com o todo. A alma coletiva da humanidade desenvolve-se dentro das mesmas leis aplicadas à alma individual do homem. A dor funciona como toque de alerta para acordar a consciência em relação aos desvios do caminho evolutivo. Considerando a dor como a grande mestra que descondiciona as almas dos erros a que se habituaram, podeis concluir facilmente que sua ação corretiva já se faz sentir fortemente sobre os homens. Observai o panorama social do planeta e sentireis onde as dores apocalípticas já se fazem sentir. Pergunta: as dores traumatizam o espírito coletivo da humanidade, porém de que forma contribuirão para a sua recuperação? Ramatiz: a recuperação só se faz, como a convalescença, após a enfermidade. A dor moral funciona como processo de reação orgânica na defesa contra corpos estranhos ao equilíbrio da saúde. As inflamações, a febre, os tumores são formas de expulsar, pela formação de antídotos no organismo, as substâncias desagregadoras que geram moléstias. A alma encarnada guarda em sua mais recôndita essência uma espécie de registro dos fatores saudáveis que devam nortear seu desenvolvimento. Por mais apagados que se encontrem sob os escombros das criações negativas do espírito imortal, um choque permanente existe entre a voz interior que o afirma capaz de alcançar a paz pela harmonização dos serios ruídos confusos das exigências desconexas da evolução mal conduzida. Inicialmente, essa divergência é mínima, gerando desconforto suportado sem maiores incômodos. Porém, com o acúmulo de resíduos maléficos, o desconforto aumenta. Os choques entre o que é e o que não é, entre o positivo e o negativo, a que os homens se habituaram a denominar bem e mal, terminam por sensibilizar pela dor a alma que se vê obrigada a pesquisar a causa do desconforto generalizado. E o mal funciona como um bem, pois, finalmente, por se tornar tão incômodo, obriga a ser a desligar-se dele. Pergunta: não compreendemos como se desenvolve esse processo entre nós no presente, pois parece nos identificar somente o recrudescimento da dor sem proveitos visíveis. Que dizeis? Ramatiz: quando a febre invade o organismo humano, a impressão que se tem é de desarmonia e perturbação. Porém, já se reconhece entre vós que não é importante combater a febre e sim a sua causa.
Ela é uma reação positiva do organismo a um desequilíbrio orgânico. Quando todas as reservas de saúde são mobilizadas, a temperatura sobe. A mente às vezes delira sobre o processo que eleva a temperatura além do normal. Se não houvesse essa reação, o corpo sucumbiria, pois os elementos desagregadores estariam com livre acesso aos centros vitais do organismo. No organismo coletivo da humanidade encarnada, o mesmo processo se desenvolve para defendê-la da doença, representada pelo desequilíbrio espiritual. A centelha espiritual se incumbe de produzir os anticorpos das reações positivas contra os elementos desagregadores da corrupção dos costumes que afetam seu desenvolvimento harmônico. O panorama espiritual da humanidade encarnada apresenta todos os sintomas do enfermo em alto grau de reação aos males acumulados durante séculos. Atingindo a idade adulta, sofre as consequências de seus desregramentos no campo material e psíquico, este último influindo sobre o primeiro, como já identifica a medicina psicossomática. Inicialmente, o enfermo nunca atribui a seus enganos as causas de seu mal. Só um médico, bem orientado, poderá esclarecê-lo. Ao medicá-lo, se incumbirá de mostrar-lhe a conduta que, de então por diante, precisará adotar para vencer a enfermidade de forma decisiva. Se os condicionamentos dos excessos como a gula, a preguiça, a devassidão forem desfeitos, então os desequilíbrios serão superados, gradativamente. Se, porém, cessada a crise, o comportamento que a gerou não se modifica, os desequilíbrios ressurgirão em maior intensidade, até causarem deformidades de extirpação mais difícil. Pergunta: qual a explicação, nesse caso, para o processo evolutivo da humanidade? Ramatiz: não podeis identificar as vantagens do momento que viveis, como o doente não se sente confortado em sofrer a febre que poderá curá-lo. Ela é sinal de que o organismo espiritual coletivo do homem terreno já reage à inércia com a qual acolheu seus próprios males durante milênios. A inquietação social representa a saturação máxima que o desamor conduziu o espírito coletivo, sujeito às pressões mais diversas da fome, da ignorância, da prepotência. Aqueles mesmos que contribuíram para o império do egoísmo projetam-se contra as instituições que criaram, tentando derrubá-las como células de um organismo que se sente envenenar a todo momento. Não conhecem a reação harmoniosa do amor, pois são fruto do desamor. Porém, em última análise, sua reação ainda é uma prova da existência do amor aos bens de que se sentem espoliados, pois não podem identificar que são os mesmos causadores dos prejuízos de que se sentem vítimas ao reencarnar. A Revolução Francesa deveria estabelecer a justiça social como reação à dominação e à prepotência dos soberanos absolutistas. Porém, o absolutismo não se encontrava nas coroas reinantes e sim na alma das criaturas humanas. Removidas as coroas, restaram os homens, o que foi suficiente para que a situação sofresse modificação apenas aparente. No momento atual, de nada adiantará a modificação de regimes políticos pela violência, semelhante à daquela revolução, pois violência gera violência pelo reforço dos automatismos negativos do subconsciente. A cura para a enfermidade coletiva da humanidade deve ser realizada como se fosse um remédio ingerido que tocasse célula por célula sem destruí-las, mas corrigindo-lhes os excessos. Pergunta: qual esse remédio e como aplicá-lo? Ramatiz: contra as influências desagregadoras, só um antídoto proporcionalmente agregador. Para que a humanidade crie em si esse reflexo, tem sido utilizado o processo do semelhante e cura o semelhante, o desamor, o sofrimento. O egoísmo tem funcionado como remédio homeopático estendido, gradativamente, a todos os seres na Terra, em doses cada vez mais dinamizadas para despertar as reações dos anticorpos, representados pelo desejo de paz, de harmonização, já esboçados externamente na criação de comissões internacionais de pesquisa dos meios para a superação dos males coletivos, com esquecimento, pelo menos teórico,
do egoísmo nacional. Os órgãos e células já sentem que precisam de esforços coesos para resistir à desagregação causada pela moléstia da indiferença pelos destinos do próximo. Porém, enquanto o vizinho não for fraterno com seu irmão mais próximo, a fraternidade entre as nações será um desejo impossível. Não se fará em grande escala o que não se consegue em menor proporção. Pergunta: que devemos concluir do que nos dizeis? Ramatiz: o desligamento gradativo da humanidade em relação ao passado será realizado à proporção que entender e aplicar o Evangelho, na máxima que expõe claramente toda a lei da espiritualidade: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama o bem acima de tuas próprias conveniências individuais, pois o bem, embora não atinja teus desejos momentâneos, é a garantia de tua paz futura e permanente pela eternidade, e reconhece que esse bem é também o bem de teu irmão, pois ambos, mergulhados na mesma lei, têm os mesmos direitos e necessidades, e entre todos deve ser repartido o bem que seja acessível no momento, sem, desigualmente, desejarmos para nós mais do que poderá caber ao nosso irmão. Sentida essa lei, que restará fazer? Só dá tempo para que seus efeitos se reflitam na renovação do panorama externo da vida planetária, como consequência das transformações básicas que se tiverem efetuado no psiquismo humano, como garantia de continuidade do processo irreversível de renovação do planeta. Pergunta: será muito prolongado esse processo de desligamento? Ramatiz: descondicionar implica na percepção inicial do condicionamento e na compreensão de sua inconveniência. Infelizmente, o homem ainda acusa seu próximo dos males que estão em si igualmente. Quando conseguir ver a trave que está em seu olho e se despreocupar do argueiro de seu irmão, por uma coincidência feliz, verá que tudo se renovará, porque não será perdido tempo com a identificação dos males que não lhe incumbe retificar, estando em busca do reajustamento que lhe diz respeito. Empenhado em realizar sua parte, o tempo se escoará e, surpreso, muito mais tarde, perceberá a diferença do panorama terrestre. Isto, porém, não sucederá sem que passe pelas grandes dores que o acordarão do sono hipnótico da indiferença pelos destinos coletivos da humanidade. Pergunta: compreendida a inconveniência dos condicionamentos negativos, a humanidade estará livre de suas consequências? Ramatiz: seria o mesmo que perguntar se quando o homem encarnado se arrepende está livre de tornar a errar. O reconhecimento do erro não significa descondicionamento. É uma percepção mental que pouco tem a ver com os automatismos, a não ser na possibilidade de orientá-los para o futuro. Os reflexos condicionados, tão bem estudados por Pavlov, representam a capacidade de automatizar a aprendizagem para possibilitar maior rendimento. O que foi aprendido aos poucos passa a fazer parte dos automatismos, pela repetição. Esta lei de economia espiritual, porém, não implica em seleção dos automatismos. Funciona indiferentemente para o que é proveitoso como para o que não é, e um automatismo indesejável só será descondicionado pela substituição por outro, o que, geralmente, leva tempo para ser feito, tanto mais quanto tenham sido gravados profundamente na memória espiritual. O mecanismo do descondicionamento prevê uma fase de coexistência de ambos os fatores, o novo e o antigo, no qual a consciência que preside o processo como que compara e escolhe, decidindo-se pela nova fixação de valores. A sensibilidade oscila e se decide a batalha quando, pelo reconhecimento claro das desvantagens, a situação antiga passa a estar condicionada a reflexos de desagrado. Só então o psiquismo consegue, realmente, repelir o erro, automaticamente, por representar algo indesejável. É assim que se consegue pelos antídotos erradicar o vício do álcool. Enquanto a bebida se associa ao desgosto causado pela droga antígena, o alcoólatra não desejará beber, pois o condicionamento do prazer momentâneo desapareceu. Antes, poderia compreender os efeitos destrutivos do álcool, mas não os sentia. A consciência,
desperta pela dor causada pelos choques sociais, alertará o homem do século XX para a compreensão dos erros que vem cometendo, mas, em seu íntimo, ainda não está incompatibilizado com as formas de conduta que já é capaz de condenar. Portanto, cremos que esse processo ainda será prolongado, não pelo que poderia ser considerado um castigo de Deus, mas pelo mecanismo das leis naturais desrespeitadas pelo homem, que deverá primeiro aprender a utilizá-las em si mesmo. Pergunta: qual o papel representado pela nossa Terra nesse processo renovador? Ramatiz: o papel das estações de repouso para onde o doente é conduzido ao convalescer. Pergunta: não compreendemos como poderá haver estações de repouso no panorama tumultuado do final dos tempos. Ramatiz: um organismo que se refaz, realmente, não está em repouso e sim em processo intenso de renovação. A pausa refere-se somente às atividades habituais do ex-enfermo. As atividades habituais do homem moderno voltam-se marcadamente para a conquista de mais conforto material para si mesmo em detrimento do essencial para o próximo. Sob este aspecto, haverá pausa em suas atividades, pois não restarão lazeres para fabricar objetos de luxo numa época para a qual o pão de cada dia será a preocupação máxima. O espírito enfermiço que buscava sorver os venenos do egoísmo no plano material ficará em choque com a vida, que lhe negará a oportunidade de continuar a prejudicar sua evolução. Pausa obrigatória será imposta às civilizações materialistas, para, em grande parte, recorrerem ao sanatório em que o Brasil se verá convertido, posição esta que já começou a ser esboçada no panorama mundial desde as conflagrações anteriores. Através da simbiose gradativa entre o psiquismo utilitarista do estrangeiro atormentado e a indolência poética e risonha do brasileiro, desperta repentinamente para novas realidades sociais. Uma força renovadora deverá surgir, o panorama da terra da promissão em que o Brasil se verá transformado. Já não será a terra dos brasileiros mas o porto seguro da humanidade conflagrada e infeliz em busca de novos rumos para a existência planetária. As dificuldades coletivas, representadas pelo desajuste dos náufragos e pela mediocridade dos meios de seus hospedeiros, serão o dínamo que os impulsionará à fusão dos valores existentes em estado latente em seus espíritos. E essas mesmas dificuldades que tentarem tolher seus passos, funcionarão como antídoto para os males que até então haviam alimentado. O desgosto causado pelas deficiências, então tornadas evidentes, estimulará o cultivo dos bens até então desprezados. O estrangeiro contagiará o brasileiro com sua cultura avançada e o brasileiro se sentirá estimulado a envidar todos os esforços no sentido de cumprir sua missão, sobre a qual então não lhe restará a menor dúvida. O tempo então se incumbirá de permitir que sejam realidade na terra do cruzeiro as doces palavras do Nazareno: bem-aventurados os mansos e pacíficos porque herdarão a terra. Quarta parte. Conclusão. 1. Testemunhos valiosos. Pergunta: que espécie de testemunhos serão valiosos para a realização das tarefas destinadas à nossa gente, como responsáveis pelos destinos da terra da promissão? Ramatiz: examinar a Bíblia com olhos de ver, no Antigo e Novo Testamento. Pergunta: depois de tantos séculos de análise ainda haverá algo de novo a ser encontrado nos textos sagrados? Ramatiz: o que será novo não serão os textos em si, mas as disposições diferentes surgidas por força das circunstâncias. Assim como a semente traz consigo a vitalidade que a fará expandir-se um dia, os ensinos, aparentemente singelos e às vezes contraditórios dos relatos do povo de Deus, representam uma pujante realidade espiritual ainda não compreendida em toda a extensão. Nós vos afirmamos que os textos sagrados ainda não conseguiram verter toda a força de que são dotados. Como a semente, encontram-se na fase em que, enterrada, começa a amolecer o envoltório externo para tentar fixar-se e crescer. Pergunta: não compreendemos tal afirmação.
Os princípios espirituais não estão como base da civilização chamada cristã. A matriz, chamada cristã, por seus invólucros, como a semente ainda não liberta em sua potencialidade. A semente já foi lançada à terra pela mão do grande jardineiro. Por terem visto sua presença, afirmam que o jardim lhe pertence, mas o perfume produzido pelas sementes transformadas em árvores e flores ainda não se faz sentir. Pergunta: